Olá, uma ótima tarde para você. Começamos agora o Agricultura BR. Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, 1º de agosto. Um bom mês para todos por aí. Por aqui a gente acompanha agora quais são os destaques dessa edição. Destaque para o governo federal que editou a medida provisória que tange sobre o Fundo Rural. Os detalhes nesta edição do Agricultura BR. JBS confirma a venda das suas operações na Argentina, Paraguai e Uruguai. Por falar em JBS, a operação de venda da Vigor aqui no Brasil, pela sua controladora, a JEF, já é dada como certa e também com valores definidos. Nesta edição a gente fala um pouquinho sobre os efeitos da seca nos últimos anos no Espírito Santo. A expectativa de agora em diante é de que o pior já passou. Então, mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo e muito mais. Começamos agora o Agricultura BR. A Agricultura BR de hoje começa falando sobre a segunda safra de milho do Brasil, safra recorde, que tem tido bons resultados no campo e está na reta final da colheita em algumas regiões produtoras. O estado do Mato Grosso, que é o maior produtor do grão aqui do Brasil e o maior produtor em grãos geral no país, é quem puxa as atividades de colheita, foi ele que deu início à colheita do cereal no início desta temporada e agora já caminha para a reta final. O Paraná, o segundo maior produtor, está um pouco atrás, mas já avança para mais da metade da área plantada. A gente acompanha agora como estão as atividades de colheita, então, em ambos os estados. No estado do Mato Grosso, de acordo com o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, até o último dia 28 de julho, a área total colhida com milho no estado já alcançava 87,9%. No Paraná, estão em 57% da área plantada os trabalhos de colheita, de acordo com dados divulgados pelo Departamento de Economia Rural do Estado, que constam as atividades até esta última segunda, dia 31 de julho. E o Agricultura BR traz em destaque, a partir de agora, informações da JBS e da sua controladora, a JF. Em relação à JBS, depois que teve a liberação pela Justiça Brasileira em torno da venda das suas operações na América do Sul, especificamente Argentina, Uruguai e Paraguai, a JBS agora confirma de fato a venda das suas unidades nesses três países para a sua concorrente frigorífica Minerva, também brasileira. A situação permanece a mesma, essa venda foi fechada em 300 milhões de dólares e agora vai ter algum acerto por conta do tempo que foi passado em torno das decisões judiciais aqui no Brasil que chegaram a suspender essa operação de venda de ativos. Vamos saber como o JBS tem se comportado, as ações no mercado brasileiro. Aqui nós temos ações da JBS, negociadas sobre a sigla JBS S3. No dia 3 de julho, nós tínhamos o valor de R$ 6,73, o valor da ação. No dia 12, R$ 6,60. Dia 18, R$ 7,10. Dia 27, R$ 7,90 e 31 de julho fechou o mês a R$ 7,70, com ganho no último mês de julho, com um pico de preço no dia 27 já do mês passado. O preço está sujeito a um ajuste em valor equivalente à diferença entre o capital circulante líquido e o endividamento de longo prazo das sociedades na data de fechamento, no prazo de até 30 dias, em informação relevante informado ao mercado pela JBS nesta última segunda-feira. Vamos saber agora como é que vem os valores de negociação das ações de JBS neste momento. É o destaque de agora do Agricultura BR, JBS ao vivo, portanto, sendo negociada sobre a sigla JBS S3, não poderia ser diferente. JBS sobe forte no dia de hoje, porque tem esse destaque realmente da efetivação da venda das suas unidades em relação às unidades do Uruguai, do Paraguai e da Argentina. Então sobe agora 2,33%, as ações da JBS vêm para R$ 7,88, assim vem a situação da JBS. E olha só,
Eu dizia que as ações da JBS sobem com essa força toda, não só por conta da efetivação das vendas, mas tem um outro motivo. Esse motivo fica por conta também, quase oficializado, deve ser confirmado durante essa semana, a venda da Vigor por parte da JIF. A JIF é a holding controladora da JBS e também da Vigor. Os preços, de acordo com fontes ligadas diretamente ao grupo, dão conta que foram fechados em 5 bilhões e 700 milhões de reais para a venda para a empresa mexicana Lala. Essa empresa que já tinha feito as apurações e assediado para a compra da Vigor, havia entrado em contato, feito algumas propostas, manifestou interesse e parece que agora sim, preço fechado, 5 bilhões e 700 milhões de reais, sem ainda nenhuma manifestação mais clara das duas partes, mas o mercado já dá conta de vendida a Vigor para a empresa mexicana. A Vigor, que ela tem uma importância forte no Brasil, não só por conta dos produtos de sua marca, mas também por aquela que ela controla, ou totalmente, ou pelo menos tem alguma participação. É o que nós vamos ver agora. Nós temos aqui o valor estimado dessa negociação, 5 bilhões e 700 milhões de reais. Comprador é a Lala, do México, que fez essa aquisição, que deve fechar essa aquisição junto à JIF, que é a controladora da Vigor, entre outras empresas. Um outro destaque que nós consideramos bastante importante são as empresas que são controladas pela Vigor. Vigor é uma marca bastante tradicional no país e que controla outras. Vamos ver então esses dados aqui. Aqui nós temos no seu lado esquerdo do vídeo aquelas marcas que a Vigor tem total domínio e do lado direito que ela tem participação. Então, quando nós falamos da Vigor, nós estamos falando também da Leco, outro importante laticínio. Tem também a Faixa Azul, o Faixa Azul, que é um laticínio importante aqui do país, Danúbio e também o Serra Bela. Tem 50% também de participação na Itambé, na qual tem como sócia a Cooperativa Central de Produtores Rurais de Minas Gerais. Nesta empresa é o que nós trazemos aqui em relação à Vigor. Vigor que deve ter realmente essa negociação efetivada em 5 bilhões e 700 milhões de reais. Não é à toa que as ações da JBS sobem expressivamente nesta terça-feira. Vamos falar agora de soja. Enquanto o Brasil está em fase de período de vazio sanitário em boa parte do país, os Estados Unidos já estão com a nova temporada do grão nos campos. Toda segunda-feira, quando a safra está em andamento por lá, o Departamento de Agricultura do país envia um relatório ao mercado para dizer como está a condição dessa safra em andamento, como está o desenvolvimento dela. Para a safra de soja, não teve oscilação a respeito da quantidade das lavouras que estão em boas condições. Isso permanece o mesmo. Isso mexe com o mercado, já já a gente vê sobre isso. Vamos antes saber como estão as condições de lavoura de soja dos Estados Unidos. De acordo com esse último relatório divulgado ontem, segunda-feira, 10% das lavouras se encontram em excelentes condições, 49% delas em boas condições e 28% em condições médias. Nada muda em relação ao relatório da semana passada. Porém, um dado que chama bastante atenção tem a ver com o desenvolvimento dessas lavouras que estão no campo. A rapidez com que a soja tem se desenvolvido está mais atrasada na comparação com o ano passado e também na comparação com os anos atrás. Vamos acompanhar então o florescimento da soja lá nos Estados Unidos. Até a data 30 de julho de 2017, ou seja, até esse último domingo, 82% das lavouras se encontravam em florescimento. Até a mesma data, em 2016, eram 84%, portanto, há um atraso na comparação com o ano passado. Na média das safras anteriores, ela está em linha um pouco até à frente, já que entre os anos de 2012 e 2016, haviam 80% das lavouras já na fase de florescimento. Portanto, apesar da oscilação para cima na comparação com ciclos atrás, na comparação com a safra passada, florescimento da soja nos Estados Unidos está atrasada. Pode ser que o clima tenha prejudicado isso.
O mês de agosto é um mês importante, marcante para o desenvolvimento da oleaginosa nos Estados Unidos. Eu já adianto que é o clima e a última semana até esse mês de domingo, o relatório que foi apresentado nesta segunda-feira de acompanhamento de lavouras, que traz uma pressão negativa nesse dia 1º de agosto sobre os negócios com soja. Mas nada explica melhor do que uma previsão do tempo que tem poucas chuvas em quantidades pequenas, mas de maneira regular nos próximos 15 dias. Quem explica esse fundamento, e para o produtor rural brasileiro, apesar da chuva ou a falta dela não ser sobre a sua área de produção, recai sobre uma das principais ou a principal área de produção de soja do mundo, e isso acaba influenciando, impactando diretamente os preços da oleaginosa aqui no Brasil. Quem explica essa situação chuvosa ou menos chuvosa é a Nadiara Pereira, que participa conosco agora. Boa tarde, Nadiara. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. As chuvas elas devem vir com maior frequência agora a partir do mês de agosto. Durante o mês de julho, que normalmente é um mês mais seco sobre os Estados Unidos, as chuvas elas foram irregulares, mas ainda assim atingiram grande parte das áreas produtoras do meio oeste americano. E neste mês de agosto, que é um momento crucial para o desenvolvimento das lavouras de soja, a chuva ela deve vir com frequência, o volume não será tão expressivo, mas ainda assim deve ficar próximo ou até acima do que é normal para a época do ano sobre as áreas produtoras. Agora, para os próximos 5 dias, vai chover em todas as regiões produtoras, inclusive os maiores volumes de água devem atingir justamente as áreas que estão mais secas do norte do cinturão produtor de grãos. Nestas áreas, o volume de água deve ultrapassar 30 milímetros em 5 dias. Agora, nas demais regiões, o volume será menor, variando de 5 a 15 milímetros, mas mesmo assim é uma chuva que mantém a umidade no solo para o bom desenvolvimento das lavouras. No período seguinte, que vai até o dia 11 do mês de agosto, a chuva mais intensa se desloca aqui para o sul e leste. Neste período são esperados volumes acima de 30 milímetros nas áreas mais atingidas, principalmente ao sul do cinturão produtor de grãos. Mas é uma chuva que deve atingir algumas áreas importantes produtoras, como é o caso do estado de Illinois. Mais ao norte, a previsão é de chuvas com menores volumes acumulados, mas ainda assim a chuva será abrangente, atingindo grande parte dos estados produtores. E no terceiro período, a situação não muda muito. A chuva será mais intensa sobre a costa leste dos Estados Unidos, mas ainda assim aqui sobre o cinturão produtor de grãos tem previsão para chuva frequente. O volume neste período será menor, variando de 5 a 15 milímetros na maior parte das áreas produtoras. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Vamos saber agora do mercado da soja. Ele, vem despencando nesta terça-feira em reflexo desse relatório de acompanhamento de lavouras divulgado na segunda pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Outro motivo forte de pressão tem também a ver com a previsão climática que indica chuvas para o país nos próximos dias. Vamos acompanhar então a soja negociada na Bolsa de Chicago neste momento. Veja que vem em queda muito expressiva, superior a 3%. A posição de agosto, que é agora de mais curto prazo, vem negociada a $9,61 mais 50 por bushel. A posição de setembro a $9,67 por bushel, com queda de 3,25%. Novembro deste ano e janeiro do ano que vem chegaram a operar acima dos $10 por bushel no dia de hoje, mas o dia já abriu em queda e essa queda só foi se ampliando. A posição de novembro cai agora 3,25% também e negocia o bushel da soja a $9,74 mais 50 por bushel. E a posição de janeiro do ano que vem a $9,83 mais 50. Pressão forte para a soja na Bolsa de Chicago implica em negócios mais baixos para a soja também aqui no Brasil. Um outro fator que influencia a cotação da soja aqui no país é o dólar. Este também vem caindo no dia de hoje. A gente acompanha como estão os negócios neste momento. Dólar comercial vem neste momento com leve alta, praticamente estável em relação aos negócios de ontem, cotado no momento a R$ 3,12. Alta de 0,03%, mas o dólar já chegou hoje aos R$ 3,10 ao longo da manhã. E esse é um momento que o produtor rural brasileiro tem que ter, de certo modo, um sangue frio
ficar mais calmo neste momento. O que nós temos entre uma semana e outra de diferença são fatores que marcam a questão do preço da soja em Chicago, principalmente. Entre eles, nós destacamos essa ligeira melhoria em relação às áreas que estão em melhores condições para os norte-americanos. Tem uma melhora ali de 2 pontos percentuais. O outro fator é a expectativa em curto prazo, para 15 dias. Não são esperadas, como a Nadiara Pereira, talvez o fundamento mais importante de mercado agora seja esse climático, não são esperadas grandes chuvas para as áreas de produção, mas pequenas chuvas, mas o problema é a constância dela. Ela vai acontecer regularmente em importantes áreas de produção de soja norte-americana. Somado a um relatório de acompanhamento de lavouras desfavorável para a questão do preço, isso acaba impactando diretamente nos preços da soja aqui no Brasil. Que, aliás, como a Juliana destacava, tem dólar também com recuo. E aí nós preparamos um estudo para mostrar o que aconteceu durante o último mês de julho, mês fechado, em relação aos preços da soja praticada nos portos brasileiros. Acompanhem conosco aqui, que nós temos aqui a soja no Porto de Paranaguá com uma ligeira melhora entre os dias, começo do primeiro dia útil do mês até o último dia útil do mês. No dia 3 de julho eram R$ 71,00 a saca, no dia 10 de julho chegava ao seu valor mais elevado dessa série, R$ 76,00. Dia 17 caía para 72, no dia 26 se recuperava um pouco, vinha para R$ 72,70 a saca de 60 quilos. Dia 31 de julho fechou a R$ 72,00 a saca para o Porto de Paranaguá. Destaque agora do Agricultura BR fica por conta do que acontece com a soja no Porto de Santos. O destaque agora do programa, você vai saber o que aconteceu, né? A movimentação em relação aos valores praticados no Porto de Santos. É o segundo porto mais importante em relação ao escoamento do produto brasileiro. Pouca diferença entre o dia 3 e o dia 31. Entretanto, ele existe. R$ 71,50 era o valor praticado no dia 3 de julho. Era o valor praticado para o Porto de Santos. No dia 7 de julho, R$ 73,50 a saca de 60 quilos. Já no dia 18 de julho, nós tínhamos o valor de R$ 72,50 por saca. Dia 25, R$ 73,00 a saca. Dia 31, esse valor voltava a recuar, recuando para R$ 72,00 a saca de 60 quilos da soja no Porto de Santos, com uma alta de 0,70%. Então, realidade do mês passado, tivemos oportunidades, janelas de negócios importantes e muitos produtores aproveitaram, teve até um certo destravamento do mercado. Momento agora de uma certa apreensão, já que tem um relatório de acompanhamento de lavouras que mostra uma certa melhoria para a safra norte-americana e também, curto prazo, chovendo em importantes áreas de produção. Aí a questão é se essa pequena chuva é capaz de manter a umidade de solo nos Estados Unidos. Havia uma área de 8 milhões de hectares que pode ser afetada tanto de soja quanto de milho, e isso sim deve voltar a pesar sobre os negócios com soja em Chicago durante o mês de agosto. O Agricultura BR destaca agora o Fundo Rural. Isso porque o governo federal brasileiro editou a medida provisória do programa de regularização de débitos relacionados à área rural do país. Isso tem tudo a ver com o produtor rural, tem tudo a ver com o Fundo Rural aqui do país.
Essa medida provisória, ela foi editada pelo governo de uma maneira em que, de certo modo, contempla uma vontade que se tinha de que houvesse uma redução na alíquota base e, com isso, também a alíquota cheia do Fundo Rural foi reduzida. A gente vai mostrar isso, tem essa intenção de redução. Tem um parcelamento para o produtor rural, no qual ele vai ter um prazo de adesão a ele ou não. Tem também um pagamento em 4 parcelas que o produtor rural tem que pagar até o final do ano de 2017. Aí uma maneira do governo brasileiro, o governo federal, conseguir fazer caixa. Tem aumentado impostos, tributação e não abriria mão dessa taxação, desses valores que tem a receber. Entretanto, há desconto sim sobre juros e também outras situações em relação ao tributo. É o que a Agricultura BR mostra agora. Vamos acompanhar o que acontece então depois da medida provisória ser editada. Aqui a medida provisória do Fundo de Assistência do Trabalhador Rural. Você observa o seguinte, foram todas as condições de dívida vencidas até o dia 30 de abril deste ano. Portanto, todas as dívidas de Fundo Rural até o dia 30 de abril podem entrar dentro desse parcelamento. Esse parcelamento será feito em 180 vezes. 4% da dívida consolidada em 2017. Atenção para esse fato aqui, que eu vou explicar ele de uma maneira melhor. 4% da dívida consolidada tem que ser paga em 2017. O que quer dizer? Eu não sei qual que é a dívida que o produtor rural tem, que a empresa rural tem, mas 4% dela terá que ser paga ainda em 2017 em até 4 parcelas. A adesão ao programa precisa acontecer até o próximo dia 29 de setembro. Outro destaque importante aqui é que o parcelamento em 180 vezes tem desconto de 25% das multas e 100% dos juros. Então, o produtor rural precisa estar bem atento a esse fator. Sobre o parcelamento em 180 parcelas, tem esse desconto de 25% sobre os juros e 100% sobre as multas que foram cobradas. Então, o produtor rural tem 2 situações aí a pensar. O que é a dívida rural consolidada? A dívida rural é aquilo que o senhor deve no total sobre esse fundo desde quando deixou de fazer o recolhimento. Toda essa dívida até o dia 30 de abril de 2017. Então, pega esse valor, que o senhor deve ter aí um cálculo base sobre ele, e retira 4%. Esses 4% dessa dívida é o que o senhor vai ter que pagar em parcelas, que serão pagas nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. Portanto, 4% será pago sem descontos até dezembro de 2017. Por que isso? Porque o governo quer fazer caixa. É basicamente isso. As outras 176 parcelas, ou até 176 parcelas, elas podem chegar a esse valor de financiamento, né, esse número de parcelas de financiamento, dá uns 14 anos, aí, esses 180 meses, elas serão pagas, aí sim, com os descontos que eu citei, 25% sobre os juros e 100% sobre as taxas, as multas que foram impostas sobre essa dívida. Então, os descontos acontecem sobre o valor dos 176, mais 4% da sua dívida total, sua dívida consolidada, o senhor paga em 4 parcelas entre setembro e dezembro. Esse é o fator determinante, nós pensamos aqui na Agricultura BR, em relação ao Fundo Rural. E aí tem uma mudança, a indicação de alteração nas alíquotas, tanto base quanto cheia do Fundo Rural, que o senhor acaba recolhendo. Nós vamos trazer aqui a alíquota cheia, até para que não tenha nenhuma confusão em relação aos entendimentos. O senhor sempre tem que pensar que 0,3% dessa taxa, ela ocorre sobre uma tributação, um tributo, um recolhimento que é feito para ser aplicado a favor do próprio produtor rural. Aí eu leio para o senhor, faço essa tradução rápida, se lê o Senar, 0,3 continua sendo aquele recurso que é destinado ao Senar e à CNA. Trazemos aqui as alíquotas cheias do Fundo Rural, aqui já está calculando esse 0,3%, a atual, como o senhor sabe, 2,3%, a partir de janeiro de 2018, deve ficar em 1,5%. Essa é a situação da alíquota cheia do Fundo Rural aqui no Brasil. Cai, então, aqui 0,8% em relação ao que era praticado ou é praticado na atualidade, cai de 2,3% para 1,5%.
Durante os próximos programas, nós vamos trazer entrevistas e principalmente um debate para falar a respeito dessa questão do Fundo Rural. E para você, produtor, essas mudanças aliviam a situação da dívida? Chegam te atender? O Agricultura BR quer saber isso. Pode colocar na tela aí a enquete dessa semana que quer saber a sua opinião, produtor, a respeito dessas alterações na cobrança do Fundo Rural. Produtor, você está satisfeito com as mudanças de cobrança do Fundo Rural? Responde para a gente pelo WhatsApp, o número é o 67996562266. Como o Fabiano disse, ao longo da semana estaremos trazendo mais detalhes sobre este assunto por aqui. Você pode continuar opinando sobre se está satisfeito com isso ou não e também trazendo as suas dúvidas. Vamos trazer no programa aqui especialistas para tirar todas elas ao vivo para todo o Brasil. Por aqui a gente vai agora fazer um rápido intervalo. No próximo bloco tem mais notícias do agronegócio pelo país. Agricultura BR de volta. Por aqui é hora de falar sobre o setor florestal do Brasil, que tem ganhado cada vez mais espaço no cenário internacional. O primeiro semestre de 2017 encerrou com o setor conquistando ainda mais volume exportado. A cada ano o Brasil se destaca nesse volume de produto, mercadoria deste setor florestal que envia ao exterior e neste ano não tem sido diferente. Você vai acompanhar agora com a gente aqui o desempenho do setor em cada uma das frentes, celulose, papel e painéis de madeira e ver como que o Brasil vem crescendo neste segmento. Vamos começar então pela celulose, o produto de maior valor agregado do setor florestal. Veja que no primeiro semestre de 2017, a produção cresceu em 5% na comparação com o ano passado, chegou a 9,5 milhões de toneladas. As exportações alcançaram 6,7 milhões, incremento de 6,8% na comparação com a celulose que o Brasil vendeu ao exterior no primeiro semestre de 2016. Com produção maior e exportações também crescentes, a importação de celulose pelo país, ela diminuiu. Brasil produzindo mais tem que importar menos produto de fora. Veja que foram importados entre janeiro a junho deste ano 114 mil toneladas de celulose, que representa 43,8% a menos na comparação com o primeiro semestre do ano passado. Falando agora das exportações de papel, elas também cresceram no período, mas a alta foi pouco significativa. Ainda assim, vamos acompanhar na tela como foi o desempenho, então, deste outro produto do setor. A produção, no período, alcançou 5,1 milhões toneladas, leve queda de 0,7% na comparação com o ano passado. As exportações cresceram em 1%, chegando a 1,060 milhões. E a importação de papel, esta sim teve uma diferença significativa. Ela cresceu no período em 10,5%, alcançando 359 mil toneladas. Agora, o produto do setor florestal que mais cresceu no cenário internacional foi o painel de madeira. Ele teve uma exportação bem significativa no primeiro semestre deste ano, alcançando altas fortes na comparação com o volume exportado no primeiro semestre do ano passado. Veja que as exportações no período chegaram a 5,970 milhões toneladas, 34,8% acima do primeiro semestre do ano passado. Por aqui, a Agricultura BR destaca agora o milho nos Estados Unidos e mostrando que, no caso do milho, diferente do que o relatório apontou para a soja, teve uma ligeira melhora de 2 pontos percentuais, para o milho há um ligeiro recuo nessa qualidade das lavouras de milho. É o que nós vamos conferir agora, qualidade de lavoura norte-americana, são esses números que são apurados até o último domingo, 13% estão em excelentes condições, 48% em boas condições, em médias condições, 26%. O relatório apresentado nesta última segunda-feira à tarde trouxe ainda 9% das lavouras em condições ruins e 4% em condições muito ruins.
Agora, um outro fato que também tem chamado a atenção quando eu falo de milho norte-americano é em relação às vendas avulsas nesta semana. Por enquanto, os norte-americanos têm tido 100% de aproveitamento para vendas de milho da temporada 2017 e 2018 e todo esse volume, 250 mil toneladas, para entrega no mesmo país, de acordo com um reporte feito por exportadores privados. Colômbia. Vamos ver então o que os americanos venderam para a Colômbia. Nós mostramos agora, nesta última segunda-feira, confirmação de vendas de 150 mil toneladas. Nesta terça-feira, confirmação de 100 mil toneladas de milho sendo vendidas para o país sul-americano, para a Colômbia, 250 mil toneladas. Vamos saber agora como é que vem os negócios com milho na Bolsa de Chicago. Milho na Bolsa de Chicago que sofre alguma influência da soja que vai desabando nesta terça-feira e também do petróleo que não vem nos valores tão interessantes. Vamos saber então como é que vem o milho, vamos ver se a informação positiva é suficiente. Não é não, milho também cai bastante. Posição de setembro é negociada a $3,63 o bushel, queda de 1,95%. Dezembro, $3,77 mais 50 o bushel, queda de 1,88%. Março de 2018, $3,89 o bushel, com queda de 1,82%. A gente volta a falar sobre clima e o destaque agora é para o Brasil, que nos últimos dias, últimas semanas, tem enfrentado o clima muito seco em boa parte do país e baixa umidade. Essa situação provoca queimadas. E a Nadiara conta para a gente agora como estão os índices dessa situação por todo o país. Um dos maiores reflexos do tempo seco nesta época do ano é a diminuição da umidade no solo, que já está bastante baixa aqui em grande parte do centro-oeste, sudeste, principalmente interior nordestino e partes da região norte. Com o solo mais seco, as pastagens também ficam mais secas e, por isso, o número de queimadas aumenta bastante durante o inverno aqui no Brasil. O índice de queimadas em relação ao ano passado é menor em 2017, de uma forma geral em todo o país. No entanto, alguns estados tiveram um aumento significativo para este ano, principalmente o estado do Pará, o Maranhão, algumas áreas de Mato Grosso do Sul e também o sul do Brasil. O estado do Paraná, principalmente, teve um aumento maior de queimadas neste ano. E a cidade que tem o maior número de queimadas até o momento é a cidade de Corumbá, em Mato Grosso do Sul. São pelo menos 1.059 focos de queimadas neste ano de 2017. Agora, para os próximos dias, a expectativa é de continuidade do tempo seco em grande parte do interior do Brasil. Então, consequentemente, os focos de incêndio devem continuar aumentando, principalmente na área central, partes do Nordeste e Norte do país. Ao longo desses próximos 5 dias vai voltar a chover na região sul, então o solo deve ficar um pouco mais úmido, as pastagens também. Com isso, o número de incêndios deve diminuir, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e áreas do sul e leste paranaense. Vai continuar chovendo forte também no extremo norte do país e em algumas áreas do litoral nordestino. Agora, em toda esta área em branco do mapa, não tem previsão de chuva, então a umidade do solo deve continuar mais baixa, as pastagens secando e também o risco de queimadas é maior. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! E a gente volta a destacar agora as mudanças sobre o Fundo Rural. O governo federal editou uma medida provisória nesta terça-feira que trata do prazo para a renegociação das dívidas da cobrança deste fundo voltado ao trabalhador do campo. Acompanhe com a gente na tela o que teve então de alteração. Veja conosco que as informações dão conta de que as dívidas que o produtor tem até a data do dia 30 de abril de 2017, elas entram nessa nova mudança. Veja só, o parcelamento das dívidas agora será feito em 180 vezes, o que dá cerca de 14 anos de pagamentos. 4% de toda essa dívida deve ser paga dentro do ano de 2017, divididas entre os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. O produtor rural que quiser entrar nesse parcelamento, ele tem que aderir a essa nova norma até a data do dia 29 de setembro.
Olha, essa questão aí dos 4% é da dívida consolidada, é um fator importante. Elas vão ter que ser pagas em parcelas iguais e sucessíveis entre setembro e dezembro deste ano. É 4% de tudo aquilo que está registrado de dívida até o último dia 30 de abril. Vamos mostrar agora como é que devem ficar as alíquotas em relação ao Fundo Rural. Aqui a alíquota cheia, tá? Atual 2,3%, já incluso aqui o 0,3% que vai para o sistema CNA. Janeiro de 2018, a partir de janeiro de 2018, deve ser cobrado taxa de 1,5% de acordo com essa situação que foi agora revisada e ditada a medida provisória do Fundo Rural brasileiro. E nós queremos saber se essa situação toda te atende, produtor, se você está satisfeito com isso. Responda para a gente pelo WhatsApp a enquete da semana. Produtor rural, você está satisfeito com as mudanças da cobrança do Fundo Rural? Pode colocar na tela. Telefone é o 67 99656 2266. Essas mudanças te atendem, produtoras, elas aliviam a questão ou não? Responda para a gente, responda também se você tem alguma dúvida para tirar sobre essa situação. Não é mesmo? Nessa semana a gente vai receber aqui advogados tributaristas para comentar esse assunto. E a Agricultura BR vai para um rápido intervalo agora. Daqui a pouco a gente volta com mais informações da previsão do tempo e também destaques sobre o mercado da soja. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Destaque agora é o trigo aqui no Brasil, que está em fase de desenvolvimento nas lavouras, mas que não tem tido condições tão favoráveis para ter essa função ocorrendo de maneira positiva nos campos. O trigo, o plantio do cereal, teve problema com muita chuva na fase de semeadura, o que acabou atrapalhando essa fase do ciclo. E nos últimos dias tem sofrido com um clima seco na região sul do Brasil. E esse clima chega numa hora em que as lavouras estão germinando e com isso causa muitos problemas. No estado do Paraná, essa seca que acontece por lá desde o início do mês de junho traz prejuízo já nessas lavouras que estão indicando um potencial produtivo menor. De acordo com o Departamento de Economia Rural do Estado, já há expectativa de quebra de 6% na safra, reduzindo a expectativa de produção para 2.800.000 toneladas. A situação também é parecida no estado do Rio Grande do Sul, que também sofreu com excesso de chuvas na fase de plantio do trigo e nos últimos dias tem recebido pouca chuva, baixa umidade do solo, o que traz também já prejuízos no campo. As lavouras estão crescendo de maneira desuniforme, o que pode causar também um baixo potencial produtivo. No estado gaúcho, de acordo com a Emater, alguns produtores já dão o indicativo de que vão acionar o Proagro. E por lá no sul do país, essa seca tem prejudicado, atingido diretamente as culturas de inverno. Entretanto, já há uma previsão de mudança nesse padrão climático para os próximos dias. Quem fala a respeito deste assunto é Nadiara Pereira no quadro Agroclima. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho. O tempo seco que tem persistido sobre o sul do Brasil tem diminuído a umidade no solo em boa parte das áreas produtoras de trigo, especialmente aqui no meio oeste da região sul e também no norte paranaense. O Paraná é o mais afetado porque, além da falta de chuva, também ocorreram geadas na segunda quinzena do mês de julho. E segundo a Emater, o maior produtor nacional de trigo deve ter uma redução em relação ao que vinha sendo previsto no primeiro semestre de 2017. Agora, para os próximos dias, a passagem de uma frente fria volta a trazer chuvas para boa parte do sul do Brasil. Tem previsão de maiores volumes de água aqui sobre o Rio Grande do Sul, então a umidade no solo deve voltar a subir no interior gaúcho. Em Santa Catarina, a chuva também será abrangente e no Paraná, a chuva até chega com baixos volumes acumulados, mas deve atingir a metade sul e também o leste do estado. As áreas mais críticas do noroeste e
norte paranaense é que vão continuar com o tempo mais seco ao longo desses próximos 5 dias. Além da chuva, também teremos um declínio da temperatura, principalmente no final de semana. A temperatura mais baixa deve atingir em torno de 3 graus nas regiões serranas. Nestas áreas, não dá para descartar a ocorrência de geadas. Agora, nas principais áreas produtoras, principalmente aquelas que sofreram com frio na segunda quinzena de julho, não tem previsão de geadas. A temperatura deve cair, mas não a ponto de provocar o fenômeno. Ao longo do segundo período, que vai do dia 7 ao dia 11 de agosto, a chuva continua sobre partes do Rio Grande do Sul, algumas áreas de Santa Catarina e leste paranaense. Mas será uma chuva de baixo acumulado. No Paraná, a situação segue mais crítica porque não tem previsão de chuva significativa naquelas áreas que estão mais secas, do oeste e norte do estado. E durante este período, as temperaturas já voltam a subir um pouquinho mais, então pelo menos desses próximos 10 dias não tem previsão de geadas em áreas produtoras de trigo e também de milho do sul do Brasil. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Por aqui a Agricultura BR segue falando de trigo, agora cenário internacional. Isso porque o maior importador do mundo, o Egito, tem apontado para uma elevação na sua expectativa de importação para a temporada 2017-2018. O Egito viu parte das suas reservas, dos seus estoques, serem consumidos nesta temporada e, com isso, pretende ampliar essa situação. Para isso, vai comprar mais trigo. Deve alcançar 7 milhões de toneladas, de acordo com os números dos órgãos oficiais deste país. Vamos ver os dados, então, para o Egito, o maior importador de trigo do mundo. A expectativa atual agora de importação de 7 milhões de toneladas de trigo. É o Ministério dos Suprimentos do Egito que trouxe essa informação. Anteriormente, a expectativa era de 6 milhões e 200 mil toneladas. Quem está acompanhando a Agricultura BR e lembra qual que é a importação brasileira, né, pouco acima de 5 milhões, vê que o Brasil também é um grande importador do cereal. Anteriormente, a expectativa era de 6 milhões e 200, deve ter aqui 800 mil toneladas de trigo a mais sendo comprada na temporada próxima. As reservas estratégicas, os estoques egípcios, chegam a 5 milhões e 91 mil toneladas após um leilão recente, o que equivale a quase 6 meses e meio de consumo e deve durar até a segunda semana de fevereiro de 2018. A colheita deste ano no Egito foi mais fraca, teve um resultado de 3 milhões e 500 mil toneladas do cereal. Com isso, já há uma necessidade maior de compra para não afetar a seu estoque de passagem, as suas reservas estratégicas. Por aqui, a Agricultura BR destaca o que vem acontecendo no cenário do trigo. Trigo também é contaminado pelo ambiente, né? Nós temos uma quedas fortes, principalmente para a soja. Complexo soja hoje derrete na Bolsa de Chicago. Milho também cai. Trigo vinha sendo afetado. Temos trigo agora sendo negociado em Chicago com queda. É uma queda menor, dá para observar bem. É uma queda menor do que acontece com milho e soja, ainda assim cai. Posição de setembro recua 1,26%. Vem a 4 dólares 68 o bushel. Dezembro, 4 dólares 94 o bushel, queda de 1%. Março de 2018, 5,16%, queda de 0,86%. E janeiro de 2018, 5 dólares 28 mais 75, com recuo de 0,75%. E a gente segue falando de trigo, mas agora voltando a atenção aqui para o Brasil. Isso porque, como você já viu, além do Egito, o Brasil também é um grande importador de trigo e deve se manter assim na próxima década. Quem diz isso é o Ministério da Agricultura e a Embrapa, que neste último mês de julho divulgaram um estudo trazendo as tendências para o setor agropecuário do país dentro dos próximos 10 anos. De acordo com eles, a produção de trigo no Brasil deve crescer bem nestes próximos anos, mas o consumo também deve ser ampliado e, com isso, a expectativa de importação é se manter aquecida. A gente mostra para vocês esse estudo agora, começando pela expectativa de produção. Veja que, de acordo com os órgãos, enquanto na safra 16-17, o Brasil produziu 5.210.000 toneladas de trigo, ou melhor, deve colher essa safra, uma vez que ainda está nos campos. Para a temporada 26-27, os órgãos projetam uma safra de 6.750.000 toneladas. Isso indica 29,4% a mais na comparação com o ciclo atual. Apesar desse aumento de quase 30% na produção, o consumo deve ser ampliado também e de maneira expressiva em cerca de 12%. Veja que na temporada 16-17, o consumo do cereal no país
é esperado em 10.990.000 toneladas. Para a safra 26-27, são 12.320.000 toneladas que o país deve demandar. Falando ainda a respeito da expectativa de produção que deve ser ampliada, ela deve ser estimulada de acordo com os órgãos por preços mais remuneradores ao produtor rural. Bom, apesar do aumento da produção, o consumo vai lá em cima e, com isso, a expectativa de importação deve ser mantida. Vamos a estes números, então. Veja que na safra 16-17, projeção de consumo de importação, melhor dizendo, é de 6.200.000 toneladas. Daqui a 10 anos, o Brasil deve manter esse mesmo número de volume de trigo importado, estimado pelos órgãos em 6.160.000 toneladas do cereal. E a gente continua falando sobre cereais de inverno, isso porque há pouco a gente trazia a condição das lavouras de trigo no estado do Paraná e no Rio Grande do Sul. Mas não é só o trigo que está em fase de desenvolvimento, não. A canola, a cevada, o centeio, todos são considerados culturas de inverno e também têm sofrido com o clima seco. De acordo com o Departamento de Economia Rural do estado do Paraná, as lavouras de cevada do estado também estão em condições mais ruins nestes últimos períodos. A seca por lá não tem garantido a qualidade da umidade do solo e isso faz com que o desenvolvimento não aconteça de maneira satisfatória. De acordo com os dados, até esta última segunda-feira, dia 31 de julho, 56% das lavouras de cevada no estado paranaense estavam em boas condições. Condições médias representam 28% das lavouras e lavouras já em condições ruins, o índice é elevado, é de 16%. A Agricultura BR, mais uma vez, destaca a edição da medida provisória do Fundo Rural, que impacta sobre o Fundo Rural e impacta principalmente sobre o produtor rural brasileiro que não estava fazendo aquele recolhimento. Produtor rural e também empresas rurais, como indústrias frigoríficas. A situação que foi colocada por essa medida provisória estabelece um parcelamento de até 180 parcelas, sendo que as 4 primeiras pega aí 4% da dívida consolidada total e ela vai ser paga entre setembro e dezembro. O resto em 176 parcelas, que deve dar aí uns quase 14 anos. Vamos ver rapidamente aqui no gráfico como é que ficou essa divisão em relação à medida provisória. São dívidas vencidas até o dia 30 de abril de 2017, parcelamento de até 180 vezes, 4% da dívida consolidada será pago entre setembro e dezembro deste ano, de 2017. Portanto, parcelas iguais e sem os descontos. Que descontos são esses? O produtor rural está se perguntando em casa. São descontos de 25% sobre as multas e de 100% sobre os juros. Então, as multas que foram tomadas, 75% delas, das multas, serão pagas e 100% dos juros serão descontados. Só que o produtor rural precisa fazer adesão até o próximo dia 29 de setembro. Ainda falando a respeito do Fundo Rural, a alíquota cheia tem já a proposta daquilo que deve ocorrer em relação à tributação. Ela deve cair, a alíquota cheia, de 2,3% para 1,5%. Cai dos atuais 2,3% de cobrança para, a partir de janeiro de 2018, cair para 1,5%.
O produtor rural que está nos acompanhando deve estar se questionando, mas por que paga 4% da dívida consolidada, portanto sem nenhum desconto, em 4 parcelas de setembro a dezembro? É porque o governo federal quer fazer caixa, e aí não vai abrir mão desse recurso, vai querer receber esses 4% durante ainda o ano de 2017, a contar do próximo mês. E nos próximos dias a gente vai continuar trazendo esse assunto aqui, tirando a dúvida dos produtores rurais que ainda se questionam sobre todas essas mudanças acerca do Fundo Rural. Se você tem alguma pergunta para mandar para a gente, envie pelo aplicativo WhatsApp, número é o 67996562266. Traremos advogados tributaristas para detalhar cada situação sobre o Fundo Rural. E se você também quer compartilhar o que você pensa sobre essa nova mudança, responde para a gente a nossa enquete. Está aí na tela. Produtor, você está satisfeito com as mudanças da cobrança do Fundo Rural? Manda para a gente também pelo WhatsApp, a gente quer saber a sua opinião. A Agricultura BR vai para o último intervalo, daqui a pouco a gente volta com o fechamento, com o andamento do mercado da soja, que vai sofrendo impactos de uma melhoria nas lavouras norte-americanas, pequena melhoria, mas principalmente por conta de uma previsão de poucas mais existentes chuvas nos próximos 15 dias por lá. Nós vamos para o intervalo e voltamos em instantes. E depois de um julho muito seco, principalmente na região centro-oeste do Brasil, o mês de agosto já começa com chuvas em alguns estados. A expectativa é essa e quem fala sobre o mês de agosto é Nadiara Pereira. O mês de agosto, que normalmente é marcado por tempo seco em grande parte do Brasil, deve ter chuvas um pouco mais frequentes ainda no extremo norte, como é normal, principalmente no estado de Roraima, e também deveremos ter o retorno das chuvas um pouco mais frequentes para o sul do Brasil. Enquanto o mês de julho terminou com tempo bastante seco na região, déficit de chuva e também déficit de umidade no solo para o desenvolvimento das culturas de inverno, agora em agosto, apesar dos volumes não serem tão expressivos, a chuva volta com um pouco mais de frequência, garantindo melhores condições de umidade no solo. Agora, por enquanto, nesses próximos dias, a expectativa é de tempo bastante seco nesta área em branco do mapa. A chuva segue mais intensa aqui sobre o extremo norte e também em algumas áreas litorâneas do Nordeste. Só que em relação a julho, a chuva diminui um pouco sobre áreas litorâneas do Nordeste. Tivemos altos volumes de água aqui, principalmente entre Alagoas e Pernambuco. Agora a chuva ocorre, mas com menor intensidade. E no sul do Brasil, o grande destaque é que o mês já começa com uma mudança no tempo, especialmente a partir de amanhã. Teremos o avanço de uma frente fria que vai espalhar chuvas pelos 3 estados da região. O maior volume de água deve ser registrado sobre o Rio Grande do Sul, deve chover até 50 milímetros nas áreas de fronteira com o Uruguai e essa chuva deve beneficiar importantes áreas produtoras de trigo. Além da chuva, também teremos o retorno do frio, principalmente na segunda metade da semana. A temperatura vai cair bastante no sul do Brasil, só que com baixo risco para ocorrência de geada. O fenômeno deve ocorrer apenas nos pontos mais altos da Serra Gaúcha Catarinense. Em áreas produtoras, apesar do frio, não tem previsão para geadas. Por enquanto, os modelos meteorológicos não indicam ao longo dos próximos períodos uma onda de frio tão intensa como que atingiu o centro-sul do Brasil na segunda quinzena do mês de julho. Então, agora, para os próximos períodos, reduz bastante o risco para geadas. Sobre o sudeste e centro-oeste, a temperatura também diminui um pouquinho no próximo final de semana, mas nada de extremos de temperatura mínima. No decorrer do segundo período, que vai até o dia 11 agora do mês de agosto, mais uma vez tem previsão de chuva no sul do Brasil, só que os volumes serão baixos e a chuva fica mais concentrada para o Rio Grande do Sul. Chove ainda sobre o extremo norte do país, neste período com volume um pouco mais baixo, e as pancadas começam a ficar cada vez mais isoladas sobre as áreas litorâneas do Nordeste. Enquanto isso, principalmente a área central segue com tempo muito seco. No decorrer do terceiro período, que vai até o dia 16 agora do mês de agosto, a situação não muda muito. Teremos ainda chuvas mais concentradas sobre os extremos sul e norte do país, chuvas também em áreas litorâneas do Nordeste, também sobre o Espírito Santo e aqui sobre a área central, interior nordestino e boa parte da região norte. O tempo seco persiste ao longo desta primeira quinzena do mês de agosto. Hoje eu encerro por aqui minha participação, mas amanhã eu estarei de volta com mais informações do tempo aqui no Agricultura BR. Até amanhã!
Até amanhã, Nadiara. Rapidamente vamos ver como é que vem soja em Chicago. Vinha caindo um forte no dia de hoje por conta do que vinha acontecendo com os resultados de relatório, quedas acima de 3%, agosto vem para 9,62, setembro $9,65 o bushel, novembro $9,73 o bushel, janeiro de 2018 $9,82 o bushel, quedas em torno de 3,34% até 3,62% no dia de hoje, reflete o relatório de acompanhamento de lavouras e a expectativa de chuvas nos Estados Unidos. Para fechar, vamos ao dólar aqui no Brasil, que hoje vinha oscilando frente aos negócios de ontem. Neste momento, vem com leve redução de 0,03%, cotado a R$ 3,11 mais 8. Com essa informação, a gente fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima.